Pessoal, nós vamos ter esse ponto rápido, bem rápido, e eu vou repassar para vocês algumas orientações para as provas, para muitos de vocês, as provas de amanhã. Pela manhã, objetivas, e à tarde, redação, não é isso? E a primeira orientação que a gente passa é com relação ao tempo, não especificamente o tempo de chegada, nem de início, mas o tempo final. Faça questão de ser um dos 3 últimos a entregar as provas. Faça questão. Por quê? Porque quanto mais tempo você tiver, mais chances você tem de matar aquelas questões que você ficou em dúvida. A partir do momento que você começa a responder as questões, geralmente vão aparecer aquelas que exigem um pouco mais de raciocínio. E são exatamente essas que você vai marcar e deixar para o final. No caso específico da redação, é bastante interessante você observar, eu já falei isso para vocês, volto a repetir, que a correção do seu texto, feita por você mesmo, só vai ser viável, só vai ser possível pelo menos uma hora e meia depois que você fez o texto. E por quê? Porque eu já disse a vocês, nós não escrevemos com as mãos, nós escrevemos com a cabeça. Nós usamos as mãos para grafar. É verdade. O raciocínio está todo aqui. Acabou de fazer o texto, tenta corrigi-lo, a tua cabeça lê a palavra que você escreveu. Você não consegue fazer essa correção. Uma hora aproximadamente depois de feito o rascunho, aí a sua cabeça consegue perceber o erro na palavra. Sim, mas eu vou ter esse tempo. Gente, são 3 horas para fazer a redação. Eu tenho trabalhado redação com os meus alunos. Hoje mesmo eu trabalhei com eles, redação hoje pela manhã, em 1 hora apenas. Eu treino os meninos para fazer redação do Enem. E lá no Enem, 1 hora aproximadamente. Se gastar mais de 1 hora, não terão mais 3 minutos para cada uma das questões. Então ele tem que fazer em 1 hora a redação. Deixa para passar ali, lá no final. Mas algumas características são importantes na hora de observar o texto. Principalmente, levando-se em conta o fato de que é bem possível que apareça uma redação cujo tema seja sobre segurança, seja sobre direitos humanos, essas questões. Eu já disse a vocês. Claro que nós não vamos colocar aqui para vocês o fato de que vai ser esse tema e você tem que se preparar para ele. Não é bem assim. Mas a tendência é aparecer temas em que devem ser tratados assuntos relacionados à segurança, direitos humanos, leis de um modo geral. Por exemplo, lei seca, lei Maria da Penha, sempre aparece isso nessas provas. Então, gente, vejam bem. A gramática normativa do texto não será uma gramática normativa feita a partir do nada, simplesmente a pergunta e depois as respostas. Não. Geralmente a gramática ela vem a partir de um texto, né? É uma gramática que está dentro do texto. Então você vai ter um tema, você vai ter um texto onde você vai fazer a interpretação, provavelmente 3 ou 4 questões, de um total de 10, e o restante são questões de gramática normativa contextualizadas. E aí é preciso ter muito cuidado. Tempo, eu volto a dizer, não pode ser empecilho. Tempo não pode ser obstáculo para nós. Há tempo mais do que suficiente. E dentro do estudo da gramática normativa, eu preciso observar algumas características fundamentais para compreender a gramática. A primeira delas, a divisão que se faz da gramática normativa: fonética, morfologia e sintaxe, ou sintaxe. Essa divisão tríplice é importante para que eu possa compreender a função
de cada uma das palavras dentro do contexto. Ou seja, o que é a morfologia da língua portuguesa? É o estudo da palavra independente do contexto. Simplesmente eu observo a palavra, ela está sublinhada, ela está destacada, e eu vou classificá-la em uma das 10 classes de palavras que compõem a língua portuguesa. E aí, revisando rapidamente, eu tenho 6 variáveis e eu tenho 4 invariáveis. Eu vou até colocar rapidamente aqui, só para mostrar para vocês. Eu disse, olha só, eu tenho substantivo, ótimo. Em volta do substantivo, eu tenho as palavras determinantes, palavras que estão ligadas ao substantivo. Sem ele, sem o substantivo, essas palavras não existiriam. Então eu tenho, primeiro, o adjetivo. O adjetivo é uma palavra que dá qualidade ao substantivo. Eu tenho o pronome. O pronome é uma palavra que acompanha ou substitui o substantivo. Eu tenho o artigo. O artigo caracteriza o substantivo. E eu tenho o numeral, que quantifica. Muito bem. Eu tenho 5 classes de palavras aí, de um total de 10. Tá? Eu tenho o substantivo, palavra que nomeia o existente. É uma palavra determinada. Mas qual a diferença de determinada para determinante? Determinada em quê? Em gênero e número. O substantivo não tem esse poder de dizer em toda a sua existência se é masculino, feminino, singular ou plural. 90% sim. Porque se uma palavra termina em S, é plural. A ausência de S é singular, com exceção da palavra quaisquer, né? Se a palavra termina em A, é feminino. Termina em O, é masculino. Mas 90%. E quem vai determinar os outros 10%? As palavras determinantes. Ou seja, quando eu digo, por exemplo, isso aqui é um substantivo, mas não determina por si só qual gênero, se masculino ou feminino. Aí entra o quê? O artigo, entra o adjetivo, entra o numeral ou o pronome para determinar isso. Quando eu falo, por exemplo, essa palavra aqui, pires, ela não é necessariamente uma palavra que está no plural. Quem vai determinar? O artigo, numeral, adjetivo, por aí vai. Então, o substantivo nomeia o existente em relação ao substantivo e vivendo somente porque ele existe. Adjetivo, pronome, numeral e artigo. E aí eu tenho o que, meus queridos? Eu tenho a concordância nominal da língua portuguesa. Concordância nominal da língua portuguesa. É interessante observar algumas curiosidades. Não são regras, são curiosidades. Por exemplo, a posição do adjetivo em relação ao substantivo pode significar outra coisa. Exemplo, homem grande. Não é a mesma coisa que grande homem. É diferente, né? Mas uma rua estreita é uma estreita rua. Percebeu? Então são curiosidades, não são regras. Esse adjetivo nessa posição, esse substantivo nesta outra posição, vai ter um significado X. Não é assim. Isso depende de quê? Depende da circunstância, depende do falante. Portanto, meus queridos, eu preciso observar outra coisa muito interessante. Fora o substantivo, eu tenho uma série de outras classes de palavras, 9. Mas se eu colocar um artigo antes de qualquer uma delas, ela vira substantivo. Recebeu um não
como resposta. Esse não aí não é advérbio de negação. Tem um artigo antes. Recebeu um não como resposta, que é substantivo. Ou seja, quando nós colocamos um artigo antes de qualquer palavra na língua portuguesa, essa palavra é substantivada. Não vira substantivo, isso aqui não é química, é língua portuguesa, mas é uma palavra substantivada. Olha só, né? Outro detalhe importante: às vezes eu pego uma preposição que não está aqui, é uma palavra invariável, e adiciono essa preposição, adiciono um substantivo. Vira o quê? Locução adjetiva, que tem o mesmo valor de um adjetivo. Então eu digo, amor de mãe. De preposição mãe, substantivo. Amor de mãe, amor materno. Materno é um adjetivo. Ou seja, existem essas possibilidades. Mas aí, como eu disse a vocês, eu trabalho o quê? Eu trabalho a concordância nominal da língua portuguesa em 5 palavras. A número 6, verbo. Geralmente aparecem questões em provas de concurso relacionadas à conjugação de verbos. E aí eu falei uma coisa interessante para vocês, meus queridos. Não se preocupem com os verbos de conjugação difícil. Eles não caem. Eles não caem. Rescolegar-se, apropriar-se. Eu nem sei o que diabo significa isso. Eles não vão colocar esses verbos, mas eles vão colocar verbos de conjugação cotidiana. Verbos simples que nós conjugamos de maneira errada no dia a dia. E que verbos são esses, professor? E eu já começo com o verbo mais difícil da língua portuguesa. Não, é esse aqui, ó. Intervir. Eu considero o verbo mais difícil porque ele é muito usado. Preste atenção na terminação do verbo. Ele deve ser conjugado sempre, sempre, como o verbo vir. E a linguagem coloquial sempre trabalha este verbo como se fosse o verbo ver. Olha aí a diferença, né? Então, não é interviu, é interveio. Não é intervis, mas interviesse. Olha o problema. Verbo haver. É chato também. Não gosto do verbo haver. E por que eu não gosto do verbo haver? Por causa do verbo precaver. Né? Por causa do verbo reaver. Por causa de alguns outros verbos que parecem derivar do verbo haver e não derivam do verbo haver. E nós conjugamos, geralmente, de maneira errada. Nós seguimos o senso comum. Eu costumo dizer para os meus alunos, redação é mais difícil do que direito, do que química, do que física, matéria, é mais difícil do que tudo. Mas por quê, professor? E eu digo, porque fazer uma redação é, afinal de contas, transformar pensamento em palavra escrita. E vocês já começam querendo transformar pensamento em palavra falada. E aí escreve assim: pra, pro, pros, gente. Hoje eu trouxe para vocês, todo mundo me entende, né? Hoje eu trouxe para os meus alunos, não é bonito? Mas eu não posso escrever assim, eu posso falar. Pro, pra, pros, é lindo, né? Isso daí, né? Mas eu não posso escrever, eu posso falar. É o que acontece com os verbos. Eu preciso observar atentamente essa questão da conjugação verbal. E muitas vezes o aluno acha que tem que aprender conjugação, tempo, modo, nada disso, nada disso. Você tem que observar atentamente como se dá efetivamente a conjugação daquele verbo, levando em consideração a regra. Um exemplo claro dessa questão
de conjugação verbal, que pode aparecer lá. São duas questões que eu fiquei imaginando. A primeira delas, os verbos terminados em EAR e IAR. Porque eu tenho que entender, meus queridos, que os verbos da língua portuguesa, eles podem ser regulares, irregulares, anômalos e defectivos. Tá? Anômalos, anormais, defectivos, defeituosos. Regular, ele mantém um padrão de conjugação quase que único para todas as formas, menos, obviamente, para o particípio, né? Irregular. Então, os verbos irregulares, eles mudam. Quando eu trabalho, por exemplo, o verbo estudar em qualquer uma das 116 formas que existem na língua portuguesa, eu vou ter sempre o radical. Perceberam? Então ele é um verbo regular da língua portuguesa, sem nenhum problema. Agora, quando eu pego o verbo dizer, verbo fazer, aí eu falo, olha só, eu faço, eu fiz, ó, eu farei. Há diferenças. Então ele é irregular. Irregular. Né? Já o regular, como eu disse a vocês, o verbo, por exemplo, é estudar. Pegando as mesmas formas, você tem, ó, eu estudo, ó, eu estudei, eu estudarei. Então ele é regular. Mas esse aqui, fazer, é irregular. E a tendência nossa é conjugar como se fosse regular também. Dizer, fazer, fazerei, ou não. As crianças falam isso. Por quê? Eles tendem a transformar os verbos em regulares, a facilitar. Né? Aí eu tenho anômalos, anormais, somente esse daqui, ó. Ser, eu sou, ó, eu fui, ó, eu serei. Olha, tudo diferente. O verbo ir também. E finalmente, defeituosos, ó. Não tem todas as pessoas. Eu explodo. Não. Eu quero que você se exploda. Não. Entendeu? Nós é que inventamos. Né? Então a primeira coisa que eu tenho que entender é isso. Os verbos podem ser regulares, irregulares, anômalos e defectivos, defeituosos. Primeiro passo. Segundo passo. Verbos terminados em EAR e IAR. Muito bem. São quantos? Muito. Mais de 400 verbos, se você juntar as duas terminações. Os verbos terminados em IAR são regulares. Aí nós pegamos, por exemplo, o verbo copiar. Termina em IAR. Então, copio, copias, copia. Copiamos, ó. Copiais, copiam, sem nenhum problema. Ó, ficou copy em todas elas. Portanto, os verbos terminados em IAR são regulares. E os verbos terminados em EAR? A exemplo do verbo passear. Passear. A regra diz que eles são irregulares. Eles não são regulares, obviamente. E são irregulares porque nas duas formas arrisotônicas, nome estranho, né? Eles perdem o I. Então você diz assim, olha só. Eu passeio, tu passeias, ele passeia. Nós, assim,
Vós, eles, voltou. Essas duas formas são chamadas de formas arrisotônicas, porque a sílaba tônica está fora do radical. Eles perdem a letra I. Pode observar, nas formas risotônicas aparece o I, chamado de I risotônico, em todos os verbos, todos terminados em EAR. E nas duas formas arrisotônicas, eles perdem o I depois do radical. Mas aí aparece um problema. E o problema vem para cá. Aqui, ó, verbos terminados em EAR. E o problema está aqui, ó. Bota o acento não. Os verbos do Mário: mediar, ansiar, remediar, incendiar e odiar. Esses 5 verbos terminam em IAR, mas a conjugação é feita como se eles terminassem em EAR. Tudo bem? Então cuidado com isso. São detalhes simples que podem fazer você acertar uma questão caso apareça. De novo, os verbos da língua portuguesa, e não são poucos, terminados em IAR, são verbos regulares. Aí você coloca como paradigma o verbo copiar. Os verbos terminados em EAR na língua portuguesa são irregulares. E aí você coloca como paradigma o verbo passear, observando as duas formas arrisotônicas, quando eles perdem o I. E aí, o terceiro passo, os verbos do Mário: mediar, ansiar, remediar, incendiar e odiar, terminam em IAR, mas a conjugação se faz como se eles terminassem em EAR. Tudo bem? Detalhes simples que podem fazer uma grande diferença. Uma outra coisa muito importante, meus queridos, com relação ao estudo de verbos: modo imperativo. E aí, se eu for elaborar uma prova, eu vou colocar, pode ter certeza disso, questões com o modo imperativo. Por duas razões. A primeira, e mais grave: para nós, brasileiros, falantes nativos da língua portuguesa, as pessoas tu e você são idênticas. E não são. A pessoa tu é segunda. A pessoa você é um pronome de tratamento. E com todos os pronomes de tratamento, a conjugação e a concordância deve ser feita na terceira pessoa. Então você é a terceira pessoa. E quando é que eu devo usar tu ou você? Quando eu quiser. Depende da educação que eu recebi. Tá? Eu geralmente uso tu para as pessoas com as quais eu não mantenho relações de amizade. Tá? Para as pessoas que eu desconheço. É assim? Gente, tu não é pronome de tratamento, é pronome pessoal no caso real. Você é pronome de tratamento. Bem rapidinho aí, aquela historinha que eu contei em algumas salas. Jovem brasileiro tirando foto lá em Lisboa, bateu na mulher e derrubou a mulher e disse: desculpa. A mulher, uma portuguesa, olhou para ele e disse: garoto mal educado, além de me derrubar por gosto, ainda me tratas por tu. E o brasileiro, como não entende a língua portuguesa, disse: uai, essa velha está doida. Né? Ele disse assim: ó, desculpa, mas eu não conhecia a mulher. Não, era para ter dito o quê? Desculpe. Há diferença em relação ao tratamento, sim. Há diferença
em relação ao tratamento, sim. Desculpa, tratou a mulher lá por tu. Desculpa. Desculpe, é mais respeitoso, eu não conhecia a mulher. Então, desculpe você. Tanto faz, desculpe, ou desculpa-me. Tanto faz. Desculpe-me, está correto. Sem problema. Não dá assim. E nós mas nós usamos isso. O me é depois. Não podemos iniciar a frase, né, com a forma verbal. Desculpe seria o correto para aquele tratamento. Para a gramática sem problema nenhum. Ele não agrediu a gramática, só a mulher dele. Né? Tudo bem? Ó, cuidado! Brasil, mostre sua cara. Brasil, mostra. Não. Tua. Se eu mostro, tu mostras. Tira o S. Mostra tu. Mostra tua cara. Brasil, mostre sua cara. Brasil, mostra tua cara. Eu corri com a redação e aparece você, aí depois ti, tu, é uma mistura de pessoas. Tem quantas pessoas aqui, hein? Aparecer na música de Fábio Júnior, né? Demorei muito para te encontrar. Agora eu quero só você. Te encontrar e agora eu quero só você. Duas mulheres. Pode não, gente. Isso eles cobram sim, pode ter certeza. É básico, não é muito não. Por isso eu vou colocar rapidamente aqui a regrinha do modo imperativo. Vai que cai, olha só. Então eu vou colocar a regrinha dele aqui. Formação do modo imperativo. Formação do modo imperativo. Ó. Oi? Só corrigir a redação. Não. Mas vai ter que Gente, se aparecer alguma questão com o modo imperativo, podem ter certeza. Siga isso aqui que você não é. As pessoas tu e vós, do imperativo afirmativo, vem do presente do indicativo sem o S. As demais pessoas, do imperativo afirmativo, claro. E todo imperativo negativo vem do presente subjuntivo. Tu é diferente de você. Procurem mentalizar isso. E aí, pode ter certeza, eles vão tentar pegar vocês com essas frases. Né? Agora, cuidado, hein? Ó. Verbo ser. Se tu, sede vós. Ok? Vamos aos exemplos. Ó,
Como é que eu vou identificar qual é a pessoa? Pelo pronome. Pelo pronome. Pronome possessivo. Aí, mas e se não tiver um pronome possessivo? Tem um pronome pessoal, no caso, oblíquo, ti, si, sempre vai ter. E se não tiver, vai ter um verbo conjugado em segunda pessoa, que não está no modo imperativo. Então sempre vai ter alguma coisa que vai indicar a pessoa. E precisamos ter um cuidado excessivo, né? Vamos pegar o verbo estudar, no modo imperativo. Estudar. Então, olha, eu tenho já de cara, de onde vem o imperativo afirmativo na pessoa tu? Presente o indicativo sendo S. Eu estudo, tu estudas. Tira o S. Estuda a tua lição. Negando essa frase, não estudes. E muito brasileiro acha que é não estuda. Os brasileiros que sabem fazer a forma afirmativa e a forma negativa em inglês dos verbos, geralmente não sabem fazer em português. Geralmente não sabem fazer. Em inglês é fácil, né? Mas em português você tem que seguir a regra. Então, estuda a tua lição. Não estudes. Tá vendo? Tá? Mas depende do verbo. Depende do verbo. Claro que eles não vão colocar esse verbo. Eles vão colocar um verbo mais rebuscado, né? Vir, intervir, né? Esses verbos mais chatos. Mas, gente, observe atentamente. Outro detalhe para a gente fechar verbo. Outro detalhe bem importante. Tempo verbal composto. Prestem atenção no tempo verbal composto. Ele tem o mesmo valor semântico. Ele tem o mesmo valor do tempo verbal simples. Tanto faz. E quando é que eu uso o tempo verbal composto ou o tempo verbal simples? Quando eu quiser. Tem regra para você usar. Agora, no Brasil, nós usamos alguns tempos verbais compostos. Em Portugal, eles usam a forma simples. Ou nós usamos a forma simples aqui e eles usam a forma composta. Olha só, garotada. Eu digo assim: eu fiz o exercício. Claro, tempo verbal simples. Eu fiz o exercício. Tempo verbal simples. Olha só. Eu fiz o exercício. Tempo verbal composto. Eu tenho feito o exercício. Eu pergunto a vocês: presente, passado ou futuro? Passado, gente, é a mesma coisa. Ó. Sabe por que vocês não responderam na hora? Porque não usamos. Nós não usamos essa forma aqui. Usamos essa. É a mesma. Os portugueses usam essa. Nós, essa. Ó. Ambas pretérito mais que perfeito. Claro, a primeira simples, a outra composto. Verbo chegar, chegara. Forma composta, tinha chegado. Nós usamos qual aqui no Brasil? Essa. Os portugueses usam essa. Ambas estão corretas. As duas estão corretas. Só que nós damos preferência a essa aqui. Por exemplo, nós não usamos os verbos gerúndio.
português não usa, usa uma preposição mais no infinitivo. A dizer, a fazer. Tá? Mas está correto também. Então, muito cuidado com isso, gente. Mas muito cuidado mesmo. Pode ser que apareça uma forma verbal simples para você trabalhar a forma composta correspondente. E aí você vai ter que lembrar daquela sequência que nós fizemos aqui em sala. Tempos e modos verbais. Beleza? Isso me preocupa. Uma outra coisa. Diana colocou aí, crase. Gente, cuidado, porque a crase só existe na contração. A crase não existe nem no artigo, nem na preposição. E se eu identificar o a como preposição, eu não preciso colocar crase. Repito, a crase só existe na contração, na fusão. Se for preposição e eu conseguir identificar que é uma preposição, não há necessidade da crase. Se é artigo e eu identifico que é um artigo, somente artigo, não há necessidade da crase. A crase só acontece quando são os dois. Tudo bem? Então olha só. E aí o que eu vejo de crase, meu Deus do céu. Antes de verbo, eu só falo correr do coração. Se é verbo, é uma preposição, não tem artigo aí. Então muito cuidado com isso. Olha só, gente. E aí entra também um pouco do estudo da regência verbal. Olha só. Ó, vi a escola. Vim a escola. Qual que leva a frase? Tá vendo? Gente, esse aqui é um verbo transitivo direto. Quem vê, vê algo, alguma coisa. Esse a é somente artigo disso aqui. Agora, vim, esse verbo aqui, ele é um verbo transitivo indireto. Ele pede o a. Vim a. E esse a também é daqui. Ele é daqui e daqui. Então, ó, vim à escola. Percebeu? Aquela brincadeirinha lá que se faz. Vou à Bahia, volto da Bahia. A Bahia. Mas vou a Rondônia, volto de Rondônia. De. É só preposição. Quando você diz o nome do estado, você não diz isso aqui, isso aqui. Não. Você diz simplesmente Rondônia. Então, esse nome aqui não é regido pelo artigo. Logo, não levará crase. Agora, quando você fala esse aqui, a Bahia. A Bahia, pega o artigo. Então, vou à Bahia. Esse vou à Bahia tem crase, porque esse A aqui é esse e esse. Isso daqui é um artigo e uma preposição. Isso daqui é o quê? Não. Só preposição. Ele não pode ser artigo, e essa palavra não é artigo. Então você diz, ó, vou à Rondônia. Ele é só preposição. Então não leva crase. Percebeu? Só tem crase com os dois. Detalhe. Coloque a palavra no masculino. Se aparecer isso aqui, tem crase. Coloque no masculino. Se for ao, por exemplo, vim na escola. Tira a escola e coloca colégio. Ao, sem graça. Vi a escola, coloca colégio. Vi o colégio. Então não tem graça. Coloca no masculino essa palavra aqui. Aí às vezes, o senhor não dá para estar no masculino, mas por quê? Porque já está no masculino. Ô miséria, se já está no masculino não tem graça.
Não é verdade? Galera, para a gente fechar, tudo bem? Preste bem atenção na palavra que vem antes do verbo, principalmente, que vem antes do ato. Ok? Olhe com atenção. Não coloquem, pelo amor de Deus, crase diante de palavra no feminino, diante de palavra no plural, quando o A está no singular. Não tem necessidade, já é a preposição mesmo. Assim, vou a festas. Vou a festas. Não tem necessidade de você colocar, não. Agora, vou às festas. Aí tem. Percebeu? Eu posso usar no singular e deixar isso daqui no plural. Mas tem concordância de quê? De preposição com substantivo? Não precisa. Então, ó, vou a festas. Esse a é apenas uma preposição daqui. Agora, se eu boto o S, aí é preposição daqui mais artigo daqui. Professor, e esse artigo indefinido? Não coloque. Ó, é isso aqui? Não coloque crase, não. Antes. Não coloque crase. Pronomes possessivos. No caso do pronome possessivo, ó, não coloque não. É facultativo, não coloque. Tá? Não coloque. Então, muito cuidado com crase, garotada. Muito cuidado. Ok? E para a gente encerrar, podem ter certeza, eles vão focalizar mais na morfologia, na sintaxe não muito. Mas, cuidado. Uma coisa que me preocupa muito na sintaxe, e eu vou colocar rapidinho aqui para liberar vocês, é o se, partícula passiva-dora, e o se, partícula de indeterminação do sujeito. Isso envolve classificação da partícula si, envolve concordância verbal, concordância nominal e termo da oração. Ó, para eles fecharem, garotada, cuidado, todas as frases estão corretas, todas. Olha aí, precisa-se de operários. A estrutura é a seguinte, meus queridos, ó, esse verbo é um verbo transitivo indireto. Quem precisa, precisa de algo. Ó, isso aqui é um objeto indireto. Esse se, partícula de indeterminação do sujeito. Pois bem, se esse verbo for para o plural, precisam-se de operários, a frase fica errada. Por que no plural? Para concordar com quem? Você diz que operário, mas operário é um objeto direto. Na língua portuguesa não existe essa possibilidade. Ótimo. E o sujeito? Indeterminado. Partícula de indeterminação do sujeito. Verbo transitivo indireto, objeto indireto. Se colocar no plural essa frase, a frase fica errada. Frase 2. Verbo transitivo direto. Quem vende, vende algo, alguma coisa. Eu disse a vocês,
da Avenida Paulista à Avenida Japuarana em Porto Velho, ninguém acerta. Do Acre a Natal, ninguém acerta. O Brasil inteiro erra. Por quê? Porque não conhece a gramática da língua portuguesa. Os portugueses dizem que nós estupramos a gramática. É verdade. Nós estupramos a gramática da língua portuguesa. E aí nós colocamos um verbo transitivo direto, colocamos uma partícula apassivadora adjunto sujeito. Quem é o sujeito? Casas no plural. O verbo tem que estar no plural também. Daí eu passo lá na Avenida Paulista, lá, vende-se casas, está errado. Ok? Sujeito, casas. Tem que concordar com o verbo. Sujeito aqui, indeterminado. E aqui, na 2, casas no plural, verbo no plural. É difícil? Não, mas ninguém usa. Aluga-se carros. Aluga-se carros. Vamos pensar. Gente, ó, não se entendem as mulheres, os gramáticos. Hoje eu ia apanhar. Não se entendem os gramáticos. Espera aí, professor. Mas agora o se não dá mais. Junto do verbo sim, tem uma palavra atrativa. Ó, atraiu-se, entendem-se. Mas eu não posso, não entendem-se. Opa, colocação pronominal. Mesma coisa da anterior. Sujeito, os gramáticos não são entendidos. Mesma coisa da frase anterior. O não atraiu-se, entendem-se. Sujeito, os gramáticos não são entendidos. Eu tenho aqui um verbo intransitivo. É a mesma situação do verbo transitivo indireto. Vive-se bem aqui. Adjunto adverbial de modo, adjunto adverbial de lugar. Sim, mas cadê o sujeito? Obviamente não pode ser o se, nem o vírgula tem. É indeterminado esse sujeito. Se é indeterminado, verbo singular. Eu não sei quem vive bem aqui. Quero chamar a atenção de vocês para essas duas frases. Eles não vão colocar nesse nível, né? Eu tenho certeza. Mas cuidado. Gente, ama-se aos pais. Isso aqui é um objeto direto preposicionado. Alguém ama. Eu não sei quem é esse alguém. Aí você diz, mas não é transitivo direto? Sim, mas o objeto direto é preposicionado. Eu posso fazer essa opção. Ou posso fazer essa. Continua o verbo transitivo direto, mas eu usei o objeto direto. Percebeu? Resultado, cai na regrinha lá. Verbo transitivo direto, ó, partícula passivadora, sujeito. Só o lazinho aqui transformou isso aqui de sujeito para objeto direto preposicional. Aí você, mas é assim? Sim. Todas as frases estão corretas. Mas devemos observar atentamente a função da partícula si. Aqui é uma bis, aqui é uma VA. Não é, pelo amor de Deus. Eu vou terminar a aula da mesma forma que eu iniciei. Faça questão de ser um dos 3 últimos a entregar a prova. Quanto mais tempo, melhor. Boa prova, né? Boa sorte. Boa prova para todos vocês. E eu tenho certeza que muitos de vocês vão passar.